Olá, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma Dica de Sexta, esse espaço bacana para a gente conversar rapidamente sobre temas que são caros ao Estúdio Daniel Brandão, que são caros a mim. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre arte e educação, sobre como o desenho e o aprendizado do desenho pode nos ajudar no processo do autoconhecimento, né? Então, para quem não sabe, a gente tem um espaço lá no nosso canal no YouTube chamado Estúdio de Portas Abertas, que, dentre outras coisas, a gente bate papo sobre arte com diversos convidados e convidadas, né? Assim como um podcast chamado Aberto a Ideias, onde esse áudio, né, desse bate-papo é editado pelo Hildon Oliver e é colocado nas plataformas de podcasts para quem quiser ouvir, né? E ontem eu gravei um bate-papo muito legal, muito rico, com a Luciane Goldberg, né? A Lu Goldberg, que foi minha professora no curso de Arte e Educação, e ela me tocou muito como professora, né? Foi realmente uma experiência transformadora. Eu tive a sorte de me tornar amigo da Lu, né? E ontem a gente bateu um papo sobre a carreira dela, sobre arte e educação, sobre uma série de coisas, e eu terminei a gravação assim renovado mesmo, né, em termos de espírito, de motivação, de ideias. Foi realmente uma aula muito bacana, muito profunda, que a Lu generosamente ofereceu pra gente ontem no papo, né? Ele não foi ao ar ainda será editado, a gente vai anunciar aqui quando esse bate-papo for ao ar, né? Mas eu me lembrei de algumas coisas extremamente marcantes da época que eu fui aluno da Lu. E aí, duas coisas ficaram na minha memória, né? A primeira é que ela faz uma espécie de teste, né? Quase que uma pesquisa com a turma dela, pedindo pra gente desenhar uma figura humana, né? Sem usar palitinho, a gente não pode usar palitinho, mas a gente tem que desenhar uma figura humana. E todo mundo da sala desenha naquela hora, né? Muitos ficam com medo de desenhar, com receio e tal. É uma das primeiras aulas, se não a primeira aula que ela faz isso. E depois ela junta todos os desenhos e ela faz uma espécie de linha do tempo com esses desenhos, né? Em relação às etapas do desenho mesmo, desde o desenho infantil, o desenho adolescente, né? E por aí vai, assim. E fica meio que comprovado, assim, como a grande maioria dos adultos interrompe o processo do desenho lá na infância, né? E como interrompe aquilo de forma abrupta, a maneira deles de se comunicar através do desenho continua sendo daquela etapa, né? E é necessário um reencontro com esse seu desenho da infância para você continuar esse processo, né? Porque o aprendizado do desenho é um processo. Então esse reencontro ele é muito necessário, ele é muito importante, e o ideal é que não seja um reencontro calcado na frustração, né? Mas, ou numa expectativa diferente e tal, mas na aceitação, sabe? É muito importante que a gente aprenda a amar o nosso desenho como ele é, para poder ele evoluir, para poder a gente continuar tendo uma relação de produção com o desenho saudável a ponto da gente conseguir uma constância e conseguir de fato uma evolução que é natural, né? Nessa relação com o desenho, né? Essa relação da gente conseguir se comunicar com o mundo através do desenho, né? E aí outra coisa que eu lembrei também que ela propõe em sala de aula, que eu achei também extremamente rico, pelo menos me marcou muito como aluno, é uma proposta de um autorretrato sem usar fotos, sem usar espelho, sem usar nada, né? Você o papel em branco, e ali você vai colocar naquele papel como você se vê, com as condições que o seu desenho tem, né? E isso é muito rico em relação ao processo do autoconhecimento, assim.
o que você pensa de si, como é esse processo de tirar de dentro de você mesmo a sua imagem, né? Aquilo que você imagina sobre você e transformar aquilo em algo gráfico, né? Num desenho, com todas as delícias e dores que tem nesse processo. Então, para mim, esse é um exercício riquíssimo que envolve muito profundamente a questão do autoconhecimento, da autoaceitação, da autoestima, né? É um excelente exercício de autoavaliação mesmo em relação a isso, né? Então vejam como nesses dois exemplos uma boa professora de arte e educação pode tocar profundamente a nossa vida e fazer com que a gente amplie o nosso autoconhecimento, a gente amplie a nossa visão em relação ao mundo, né? Então eu sou muito grato à Lu, que dentre outras coisas trabalha de uma maneira magistral uma relação entre memória, né, entre autobiografia e arte. Então, para terminar essas lembranças boas, né, dessa dica de sexta, uma coisa também que ela propõe, acredito que como culminância do curso dela, é uma história da sua vida, né, toda calcada em arte, né, desenho, pintura e tal, né, como você se recorda das etapas da sua vida relacionado à arte. E isso também me marcou muito, né? Eu fiz um quadrinho na época que eu denominei de Memoriarte e foi muito importante para mim, foi muito importante para a minha vida essa experiência. Então dividir essa experiência com vocês, né, que eu tive com a Lu Goldberg, dessas três dinâmicas, desses três exercícios, eu achei que poderiam ser boas dicas de sexta para vocês terem uma relação mais afetuosa com o seu desenho, de uma aceitação melhor com o seu desenho e que você use o seu desenho como um processo importante, bom e saudável de autoconhecimento e de autoaceitação. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostaria de saber a opinião de vocês, eu gostaria que vocês, por favor, comentassem aqui, né, sobre isso, e se vocês concordam, se vocês discordam, e se vocês gostaram desse conteúdo, nos ajude a espalhar esse conteúdo, né? Compartilhar esse conteúdo. Se você estiver aqui no Instagram ou se você estiver vendo isso no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha, de acionar o sininho, de compartilhar, de comentar, porque a gente precisa dessa ajuda para que o conhecimento seja disseminado, seja espalhado, caso você goste do conteúdo. Muito obrigado, essa foi a dica de sexta de hoje e até a próxima. Muito obrigado.